Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Para você que está vindo pela primeira vez, desde abril, maio, nós estamos pregando sobre a pessoa maravilhosa de Jesus e usando o Evangelho de João, de São João, para conhecermos essa maravilhosa pessoa. E eu tenho pregado o Evangelho de João na sequência, expositivamente. Nós estamos no capítulo 6, verso 14, que é o texto que nós vamos ler. Então estamos, e vamos continuar, vamos até o final de João, pregando a palavra de Deus de uma forma expositiva. Muito bom ver o pastor Zé Carlos hoje, a Fernanda, cadê? Ali, ó, Zé Carlos. O pastor Zé Carlos é pastor da nossa igreja lá em Nova Odessa, gente. Hoje ele veio para cá. Eu achei que você não ia deixar a igreja lá não, mas olha só, o Davi batizou seu filho e a Ângela sua prima, né? Então justifica, né, pastor? Aí ninguém merece, né? Bem-vindo, viu? Nosso pastor lá de Nova Odessa. Nós vamos para João capítulo 6, verso de número 14. O texto vai estar projetado ali no telão, caso você queira acompanhar por lá. E estamos dando continuidade a esta mensagem, ou a este conhecimento da maravilhosa pessoa de Cristo, usando o Evangelho de João. E o texto do capítulo 6, verso 14 diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Bendita seja a palavra do Senhor nessa noite, que ela fale ao teu coração, que ela te encontre no momento propício para ouvi-la, que ela direcione a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Semana passada, na mensagem da semana passada, nós vimos que Jesus opera um milagre, na verdade o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães. E nós vimos o que esse milagre teve a ver, ou tem a ver com a nossa vida. Foi algo bastante interessante. Jesus tinha curado uma série de pessoas, as pessoas estavam indo para Jesus, a multidão seguia Jesus. Jesus tinha uma multidão que, quando Jesus estava lá operando o milagre naquele momento, e que Jesus resolveu retirar-se para um descanso, cerca de 20 mil pessoas foram atrás de Jesus. Jesus atravessando de barco e o pessoal na margem. Eles andaram 8 quilômetros mais ou menos para ir até Jesus. De repente, quando Jesus chega, os discípulos se dão conta e eles param para ver e olham e falam: Jesus, como nós vamos fazer com essa multidão toda aqui? Porque crente não bebe, mas o que come é só a graça de Deus. Crente com fome fica chato, né? Então Jesus falou assim: e aí, Filipe, como nós vamos fazer? E aí, na semana passada nós vimos que Jesus operou um milagre, multiplicou o pão, sobraram, e nós vimos que aplicação linda teve para a nossa vida. E o povo estava vendo a expressão do caráter de Jesus, da sua bondade. O povo estava vendo os milagres que Jesus fazia. O povo estava encantado com Jesus. Jesus não só curava, não só libertava dos espíritos malignos, mas Jesus também estava dando pão para eles. Jesus lhes deu comida. E o povo estava encantado com Jesus. Por causa disso, o que eles intentaram fazer? Eles queriam entronizar Jesus como rei naquele momento. E aí começou um problema com Jesus. Essa região que Jesus estava, a região norte da Galileia,
era uma região comparativamente melhor do que a região sul, que é a região da Judéia. Então Jesus estava lá na Galileia, lembro que ele chegou lá, nós vimos isso no capítulo 5, e era uma reunião bastante próspera, porque ali tinha o domínio, o governo romano, tinha imposto, todo mundo pagava seu imposto certinho, se não pagava, lógico que ia para a forca, mas enfim, era por uma livre e espontânea pressão. Mas era uma região muito boa, só que aquela região era mais próspera que a Judéia, lá no sul, mas era uma região que estava sob o domínio de Roma. E nós vimos isso na semana passada também, né? Então, e aí o que eles fizeram? Vem Jesus, um homem simpático, amoroso, estava com todo mundo, estava na galera, era do meio, era diferente dos outros religiosos que se colocavam num patamar muito superior. Os fariseus, eles que oravam, eles eram mas só eles sabiam a lei. Jesus está lá no meio do povão, comendo com o povão, curando o povão. O povo da Galileia quer tornar Jesus rei, à força, diz a Bíblia. E aí Jesus abortou esse processo. Para evitar essa situação, Jesus tomou duas atitudes. A primeira atitude que ele fez foi mandar os discípulos para Cafarnaum. O texto que nós lemos aqui, no relato de João, como eu disse a vocês, outros evangelhos, Mateus e Marcos, também falam dessa situação que Jesus estava falando aqui. Você deve lembrar, porque foi nessa situação que Pedro andou sobre as águas. João não cita esse ponto de Pedro andar sobre as águas, mas foi aquele mesmo evento. E quando a gente passa para entender, para entender um texto, milagre, a gente tem que ir para a Bíblia toda, né? Ou seja, Marcos e Mateus também relatam esse mesmo milagre que João está relatando aqui. Quando a gente vai para Mateus 14, 22 e 23 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. João não dá essa informação no relato dele, mas Mateus dá a informação. Os discípulos não foram porque eles quiseram. A Bíblia diz que Jesus insistiu para eles irem. Jesus, depois da multiplicação dos pães, Jesus começou a perceber que o povo queria proclamá-lo rei. Você vai entender por que Jesus não quis isso. A gente vai falar sobre isso ainda. Jesus fez o quê? Jesus pegou os seus discípulos e falou assim: entra no barco e vão para Cafarnaum. Eles tiveram uma certa resistência, mas eles obedeceram. Jesus os mandou de barco para Cafarnaum, para sair da Galileia para Cafarnaum. Foi Jesus quem mandou. Por isso que Mateus, ele usa essa expressão, fala: Jesus insistiu com os discípulos para entrasse no barco e fosse adiante dele. Jesus queria tirá-los daquele burburinho, porque os discípulos não deviam estar não ficaram muito felizes com essa atitude de Jesus. Que pensa, os discípulos, eles tinham uma visão de Cristo um pouco diferente. Eles achavam que Jesus ia tirar o povo de Israel do domínio de Roma, que Jesus ia ser mais ou menos como era um daquele juiz do Antigo Testamento, que pegava a espada, ia para o meio da praça, fazia uma revolução e acabou. Vamos nos insurgir contra Roma, vamos tirar aqui o povo de Israel do domínio de Roma, como aconteceu no livro de Juízes, como aconteceu com Moisés e outros libertadores. Mas não era isso que Jesus queria. E Jesus pega os discípulos e fala assim: pode todo mundo para Cafarnaum. Tirou todo mundo da Galileia, e os seus 12, né? E os mandou para Cafarnaum. E a segunda medida que Jesus fez, depois de despedir a multidão, foi subir para orar. E aí você pensa assim, eu pensando comigo mesmo, enquanto eu estava preparando essa mensagem aqui dessa semana. Jesus sabia o que ia acontecer com eles ou não? Sabia. Dá a impressão que Jesus mandou eles para uma armadilha. Porque olha só, Jesus manda eles para Cafarnaum, e Jesus sabia que eles iam passar por um perrengue lá no mar. Jesus sabia. E a impressão que dá é que Jesus mandou eles para uma armadilha,
Porque Jesus não foi. Jesus os mandou, insistiu que eles fossem para Cafarnaum, e a Bíblia diz que Jesus despediu o resto da multidão, aquele bando de gente que ele alimentou, e ele foi orar sozinho, e ficou orando. E aí os discípulos, eles não ficaram muito felizes com isso, porque se eles eram os 12 de Jesus, eles tinham expectativa de que se Jesus fosse rei, eles iam ter um carguinho lá, no reinado de Jesus. Então até que você deve lembrar que a mãe de Tiago e de João um dia chegou para Jesus e falou assim: Senhor, quando eu estiver no teu reino, deixa um filho meu te assentar à direita ou à esquerda, ou seja, os seus assessores direto. Eles ficaram chateados com isso, porque tipo assim, poxa, agora que chegou a nossa vez de Jesus ser rei, ele manda a gente embora. Agora os discípulos não gostaram muito. Eles foram e estavam se sentindo chateados e sós ali no mar. E a Bíblia diz que eles foram para o mar e eles estavam meio que navegando às cegas. Aquele povo sabia navegar, mas eles foram para o mar à noite. E não só isso, à noite eles sabiam se direcionar pelas estrelas, pela lua, mas a Bíblia diz que veio um vento forte, e eles remavam, e o barco cada vez se afastando mais da praia. Eles não conseguiam remar, não conseguiam vencer. Se você levar em consideração que o sol se põe às 18 horas, era mais ou menos 4 horas da manhã quando Jesus vai se encontrar com eles. Eles ficaram 10 horas remando, e eles não conseguiam chegar em Cafarnaum. O vento estava tirando eles da rota da praia, e a cada dia, a cada momento eles estavam ficando mais para dentro do mar. Então você imagina, frustrados, com medo, inseguros, sem Jesus no barco. Essa era a situação que eles estavam, porque o texto diz: os ventos lhes eram contrários. Quando vinha o vento sul ali no mar Galileia, o pessoal não saía para pescar, porque não tinha embarcação que conseguia. O vento fazia marolas, ondas enormes que tombavam as embarcações. E eles eram pescadores, 6 deles eram pescadores, metade dos discípulos tinham profissão de pescadores, metade dos 12. Então eles estavam nessa situação que Jesus tinha mandado. Aí você pensa assim, eu pensando comigo assim: puxa vida, tem hora na nossa vida que parece que a gente fica numa situação meio parecida, né? Você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus, você tem certeza que você está fazendo o que Deus quer que você faça, mas mesmo assim parece que as coisas vão ao contrário. Não precisa responder não, mas você já passou por isso que eu já passei também. Se você convive com Jesus há tempo, você está certo, você está cumprindo a vontade de Deus, está fazendo o que Deus quer que você faça, mas parece que o barco vai remando por contra. Mas você vai perceber que Jesus tinha alguma coisa a ensinar com tudo isso que Jesus fez. E é isso que Jesus ensina, que eu gostaria que você aprendesse, como eu aprendi, lendo e estudando esse texto aqui do Evangelho de João. A primeira coisa que a gente deve entender nesse texto é que o reino de Jesus, ele não é um reino político, ele é um reino conceitual. Porque se fosse para Jesus estabelecer o reino político, ele estava com a faca e o queijo na mão. Se ele quisesse de fato ser rei, o povo queria proclamá-lo rei. Talvez outras pessoas nessa situação falassem: opa, beleza, faca e queijo na mão. Mas o reino que Jesus estava implantando não era um reino político. Por isso que Jesus saiu fora. Jesus não quis entrar nessa. Eles queriam um líder político para tirá-los do domínio de Roma. Jesus não quis entrar nessa. Jesus, ele de fato estava implantando o reino, porque isso fazia parte da mensagem dele. A primeira mensagem que João Batista pregou antes de Jesus assumir o seu ministério é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem que Jesus prega, você só lê nos evangelhos, a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O povo está falando assim: agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, o reino chegou e o rei está aqui. João Batista diz assim: esse é o Cordeiro de Deus, esse aqui é o que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus. Nós vimos isso no relato das mensagens anteriores.
E Jesus não queria implantar o reino, que é o reino que as pessoas conhecem. O reino de Jesus não é um reino político, é um reino conceitual. Nós escolhemos os nossos líderes, e quando escolhemos os nossos líderes, ficamos à mercê deles. As decisões que eles tomarem, nós temos que cumprir. Não é esse tipo de reinado que Jesus queria, não. E não é esse tipo de reinado que Jesus quer. Os líderes que nós escolhemos muitas vezes nos subjugam, mas não era esse tipo de reinado que Jesus queria. Jesus, o conceito de reinado de Jesus é um conceito diferente. Ele quer ser rei da nossa vida, mas Ele não quer que nós o elejamos publicamente como rei. Ele quer que nós o confessemos como nosso Senhor pessoal. Jesus espera que nós sejamos servos. E é interessante, irmãos, que quando as pessoas estavam começando a reconhecê-lo como rei, nessa hora os discípulos ficam sem entender absolutamente nada. Eu preguei hoje de manhã a respeito qual é a resposta que Deus espera que a gente dê para Ele. Usando o texto de Paulo, a vida do apóstolo Paulo, ela é fantástica. O apóstolo Paulo foi um homem fantástico, de pequena estatura, porque é isso que Paulo quer dizer, a palavra Paulo quer dizer, mas um homem fantástico. 3 viagens missionárias, escreveu metade do Novo Testamento na prisão, as cartas da prisão. E quando Paulo se refere a si mesmo, ele usa a palavra, Romanos 1:1, Paulo fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Servo. Eu falei isso de manhã. Servo, no grego aqui, a palavra usada é a palavra doulos, que quer dizer escravo. Como é que eu fecho essa equação? O que é que Jesus quer dizer? O que Paulo está querendo dizer? Como ele diz, eu sou escravo de Jesus. Porque a servidão que eu devo a Cristo, ao seu reino e ao seu senhorio, não é imposto por Ele, é uma servidão voluntária. Eu resolvo me colocar debaixo da vontade de Deus. Sou eu quem decido que Jesus vai ser rei da minha vida. Sou eu quem decido que Jesus será o Senhor da minha vida e que eu vou cumprir a vontade dEle agora, não mais a minha. É decisão pessoal, não é uma votação coletiva. Isso difere do reinado no mundo, porque qualquer pessoa que nós elegermos, ela nunca vai ter 100% de aprovação, não é? Sempre vai ter o contrário. Agora, quando você elege Jesus como Senhor da sua vida, Ele tem 100% de aprovação, porque foi você quem elegeu. E Jesus estava querendo dizer isso para os apóstolos: o meu reino não é assim. O meu reino é um reino de uma servidão voluntária. Eu decido me colocar debaixo do senhorio de Jesus. Eu decido que não é mais a minha vontade que vai prevalecer. Eu decido cumprir a vontade dEle para a minha vida. Eu decido que a vontade dEle que vai ser o melhor para a minha vida. Eu decido cumprir a vontade dEle. Esse tipo de servidão. Na mesma carta de Romanos, capítulo 10, 9 e 10, Paulo escreve assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E é assim que Jesus estabelece o reinado dele. Quando eu digo para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero me colocar debaixo do Teu domínio, eu quero me colocar debaixo da Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade. Os nossos irmãos e irmãs que hoje se batizaram, confessaram Jesus como o Senhor das suas vidas, decidiram num determinado momento da vida que não vale a pena a gente tentar ser dono da nossa própria vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer 5 minutos da nossa frente. Não vale a pena. O que vale a pena, irmãos, é confessar Jesus como Senhor, porque a Bíblia diz assim: quando eu confesso com a minha boca e creio no meu coração
eu recebo o quê? Salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação eterna da nossa alma vem quando a gente confessa Jesus como Senhor da nossa vida. Portanto, esse é o reinado. E eu vou perguntar agora para você, você pode responder com amém, se isso for verdade na sua vida. Jesus é Senhor da sua vida? Ele é Rei da sua vida? Você quer que o reino dele esteja na sua vida? Você já orou pedindo para Jesus, venha a nós o teu reino? É isso que ele quer, gente. Jesus está querendo explicar isso. Foi uma forma de Jesus demonstrar. Quando eles queriam colocar Jesus como rei à força, Jesus falou, não é isso que eu quero, e não é isso que eu quero ensinar, não é esse tipo de reinado que eu quero, não. O reinado de Jesus, ele é de fórum íntimo, e ele é conceitual, ele não é a força. Eu não elejo, eu convido, eu abro o coração, eu não vou votar na urna, eu abro o coração para Jesus, e digo, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E quando isso acontece, o reino de Deus é estabelecido no meu coração. Por isso que Jesus ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque a única forma de eu viver no reino de Deus, é eu me submeter voluntariamente à sua vontade. Você entende porque Jesus diz, se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Não tem outro jeito, gente. Se eu quero Jesus na minha vida, eu tenho que negar a mim mesmo, e tenho que convidá-lo para ser o Senhor, para Ele comandar a minha vida. Eu tenho que obedecer os seus mandamentos, eu tenho que fazer aquilo que lhe agrada. A segunda coisa que você vai perceber no texto, que deixa claro, é que Jesus foi, é e sempre será o nosso intercessor. Por que eu digo isso? Por que Jesus foi orar? Se Jesus é Deus, e Ele é, por que Jesus orava? Tenho certeza que um dia você já perguntou isso para você mesmo. Se você um dia não perguntou isso para você, um dia você ia perguntar, por que Jesus tinha que orar? Porque Jesus, enquanto estava ainda entre nós, Jesus estava mostrando qual é de fato o seu ministério dentro da trindade, da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Jesus orava. Não era que ele precisava orar. É lógico que ele estava deixando um modelo muito bonito, mas o ministério de Jesus, você sabe qual é o ministério de Jesus? E sempre foi o ministério de Jesus? É o ministério da intercessão. Sempre foi. Jesus na cruz intercedeu por nós. Intercessão, a palavra intercessão, colocar-se entre alguma coisa, entre alguma coisa. Em Romanos capítulo 8, verso 31 e 34, o apóstolo Paulo diz assim, que diremos pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Paulo disse isso, Romanos capítulo 8. Morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e agora intercede por nós. Jesus simplesmente estava querendo mostrar que o reino dele não era desse mundo, e que a função dele dentro da Trindade era ou é interceder. Ele pode permitir ou até mesmo te enviar para situações
difíceis, como ele fez com os discípulos. Mas enquanto os discípulos estavam no mar revolto, quem é que estava intercedendo por eles? Jesus estava. Lembra que Jesus foi para o monte orar? Eles estavam lá no mar. Jesus os mandou para lá, mas Jesus estava intercedendo por eles. Até hoje, o que Jesus faz é interceder por nós. Hoje ainda. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz assim: portanto, pode, falando de Jesus, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam, vivendo sempre para interceder por eles. Intercessão, irmãos, não é só oração, não é só se colocar numa posição de oração. Jesus não está ajoelhado todos os dias, não, ele está intercedendo, ele está se colocando entre nós e Deus. Essa palavra entre, seção, lacuna, está entre as lacunas, entre as brechas. Intercessão é como se fosse a formação de uma ponte entre brechas, e é exatamente isso que Jesus faz. De um lado, Jesus se identifica conosco pela sua natureza humana, e por outro lado, Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. Por essa razão que Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A função mais próxima de Jesus que a gente pode ter referência nos nossos dias é a função do advogado. Tem advogado aqui? Tem, né? O Zezinho estava aí, parece que eu vi a Ivaninha também. Tem mais advogado aí, né? A função mais próxima de Jesus, mais próxima, é a função do advogado. É a pessoa que está prestando assistência para qualquer tipo de assunto que seja jurídico, defendendo aquela pessoa, defendendo o seu cliente. Jesus é aquele que está nos defendendo, que está prestando todo tipo de assessoria para nós, diante das nossas próprias mazelas, dos nossos próprios erros, está intercedendo diante do Pai. Enquanto o diabo acusa, Jesus intercede. E essa função é linda. Jesus foi orar, Jesus estava lá orando por eles. E isso fica claro, irmãos, na sequência do texto, porque Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam a cada hora sendo afastados, não estavam mais conseguindo chegar para Cafarnaum, remava, o vento levava eles cada hora mais para longe da praia. Eles estavam desesperados na madrugada, sem conseguir enxergar. Por mais experientes que eles fossem, eles não estavam conseguindo lidar com aquela situação sozinhos. E aí o que acontece? Jesus aparece caminhando no meio do mar. E aqui você vai entender que só Jesus pode dar aquilo que você precisa. Aí pergunta, por que Jesus andou sobre as águas? Tem alguns detalhes, irmãos, no texto que a gente só entende quando a gente começa a estudar profundamente. E eu estava dizendo isso, pregar expositivamente, pregar em sequência, ajuda a gente bastante a entender toda a linha de raciocínio daquele que está escrevendo, do Espírito Santo, né? Por que Jesus teve que andar sobre as águas? Por que Jesus andou sobre as águas? Já parou para pensar nisso? Jesus não era aquela pessoa que gostava de ficar demonstrando poder. A pessoa vinha, ele curava, e tinha pessoas que ele curava e falava assim: não conta para ninguém que eu te curei. Já viu isso na Bíblia? Jesus não ficava demonstrando que ele era Deus. Não. Para muitas pessoas fala assim: não conta para ninguém. É a mesma coisa que dizer conta, né? Tudo bem, mas falar para não contar, é a mesma coisa que falar para a criança: não mexe, mas é a mesma coisa. Mas por que Jesus andou sobre as águas? Por que Jesus andou? E só tem uma vez na Bíblia que Jesus anda sobre as águas. Você parou para pensar? Se você não entender, por isso que eu dei todo o contexto aqui, porque a gente precisa entender o contexto. Sabe por quê? Os discípulos, eles estavam no lago, pensando em quem? A gente já viu nas mensagens anteriores que para o povo de Israel, Moisés era o cara, Moisés era o profeta. Tinham vários profetas, mas Moisés era o profeta. Tanto é que os
Os fariseus, eles falavam assim: nós ouvimos a voz de Deus através de Moisés, porque Moisés esteve face a face com Deus, Moisés ouviu a voz de Deus, e nós ouvimos a voz de Deus através de Moisés. Eles buscavam referência em Moisés em tudo aquilo que acontecia, porque Moisés era o profeta. E teve uma situação com Moisés, vocês lembram uma situação de Moisés lá no povo, com o povo no deserto? Que caiu pão do céu. Lembra da situação do maná? Você sabe o que estava passando na cabeça dos discípulos? Eles estavam comparando Jesus com Moisés. Você vai entender porque Jesus andou sobre as águas aqui, porque foi a única vez que ele fez isso. Ele não estava querendo demonstrar poder, ele só estava querendo demonstrar quem ele era de verdade. Os discípulos estavam comparando Jesus com Moisés, porque Moisés, através de Moisés, o maná desceu do céu, o pão do céu, e todo o povo lá, o povo de Israel no deserto, ia lá de manhã, colhia aquele maná, que era tipo uma farinhazinha, e eles iam lá com aquele maná e coziam pães para eles comerem, e era sempre a quantidade suficiente para aquela família. Aí Jesus vai e multiplica os pães. Só que quando Jesus multiplica os pães, não era contadinho, sobrou 12 cestos, porque aquilo também foi profético, porque tem pão para todo mundo, tem pão para aquele povo que estava ali, e tem pão para todo mundo. Por isso que sobrou. Por isso que Jesus manda recolher o que sobrou, porque a sobra foi profética. Jesus está querendo dizer, depois Jesus vai dizer: eu sou o pão que veio do céu. Eles estavam achando, comparando Jesus com Moisés, porque assim como Moisés, através de Moisés caiu o pão do céu, Jesus multiplicou o pão. E aí Jesus anda sobre as águas, o que causou, imagina, eles estavam desde as 6 horas da tarde, era mais ou menos 4 horas da manhã, com medo, com frio, remando, cansado. Vem alguém caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que eles ficaram com medo, eles gritaram: é um fantasma. E aí, irmãos, no verso 20, grifa aí, verso 20, Jesus fala assim: sou eu. Presta atenção, sou eu. Aí você vai entender por que Pedro quis andar sobre as águas. Porque quando Jesus usa a expressão sou eu, é a mesma expressão hebraica para o eu sou. Lembra lá no deserto? Lá em Êxodo 33, capítulo 13 e 14, quando Deus fala com Moisés. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse assim: assim dirás ao filho de Israel: o eu sou me enviou a vós. Irmãos, quando Jesus fala sou eu, leia eu sou, porque Jesus vai usar essa expressão 7 vezes no Evangelho de João. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus diz, presta atenção, eu sou eu, os discípulos lembraram de quem? De quem estava na mente, que era Moisés, porque Deus falou isso para Moisés. Na cabeça deles, Jesus era comparado com Moisés. Quando Jesus fala eu sou, opa, a figura mudou, porque Jesus usa a mesma terminologia, que a referência no hebraico é o eu sou. Então Jesus está querendo dizer o quê? Sou Moisés não, eu sou Deus.
Isso Jesus está querendo dizer para eles. Aí Pedro diz o quê? Olha só, e aqui no João não relata, né? Mas Mateus relata. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, se eu sou mesmo, se o Senhor é Deus, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O Senhor é Deus mesmo? Não era, a pergunta não é, o Senhor é Jesus? Não, quando Jesus diz, eu sou, tipo assim, não me compara com Moisés não, porque eu sou Deus. Ah é? Se o Senhor é Deus, me manda andar sobre as águas. Por quê? Bom, o judeu conhecia, irmão, as Escrituras. Todos os apóstolos conheciam 2 textos da Bíblia. Um texto de Salmo 77, 9, que diz assim: o teu caminho foi no mar, o teu caminho foi no mar. 77, 9, 77, 19. As tuas veredas nas grandes águas. Outro texto, Jó capítulo 9, verso 8, diz assim: e ele anda sobre as ondas do mar. Tanto o salmista quanto Jó estão falando que Deus anda sobre o mar. Você entendeu? Você captou a mensagem? É exatamente isso que Jesus estava provando para eles naquele momento. Jesus diz assim: eu sou. Sou Moisés? Não. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que falou com Moisés. Pedro fala assim: se és tu, se o Senhor é Deus, me manda andar sobre as águas, porque só Deus, diz a Bíblia aqui, andaria sobre as águas. Está no texto, eles conheciam esse salmo e conheciam o livro de Jó. Por isso que Pedro foi, gente. A gente só entende esses detalhes quando a gente pega a sequência dos fatos. Na sequência dos fatos é isso que aconteceu. Quando Jesus fala eu sou, eles identificaram o eu sou do Antigo Testamento, porque eles estavam com Moisés na cabeça. Então Jesus queria dizer assim: eu não sou Moisés não, eu sou o Deus que falou com Moisés. Eu sou o Deus que disse eu sou. E por que Jesus vai usar essa expressão várias vezes no Evangelho de João? Eu sou a porta das ovelhas, sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu. Por quê? Porque essa expressão, ela não vai se limitar a simplesmente 7 vezes que Jesus falou, porque Jesus ainda quer dizer para você hoje: eu sou como Deus aquilo que você precisa. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Eu sou, Jesus diz, o que você precisa. É isso. Quando Pedro vai andar sobre as águas, ele sabia que só Deus podia andar sobre as águas, porque está escrito no Antigo Testamento. Ninguém tinha andado sobre as águas até então, e ninguém mais andou sobre as águas depois disso. Pedro só foi por causa que Jesus diz eu sou. Então, irmãos, entenda, Jesus quer que você saiba que Ele é tudo o que você precisa. Jesus quer que você saiba que o reino dele é o reino que Ele quer implantar no seu coração. Não tem nada a ver com o reino do mundo. Você só precisa convidá-la para fazer parte da sua vida. Jesus quer que você saiba que Jesus está intercedendo por você em todas as situações ruins que você passar na sua vida, porque esse é o ministério de Jesus. É o Pai que manda, o Filho que intercede, o Espírito Santo que executa. É o Deus perfeito agindo em nós e por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. A função de Jesus é interceder. Quem dirige a igreja hoje é o Espírito Santo, porque Jesus diz: eu vou, mas vou deixar o Consolador. Ontem o Alfa nos jovens tratou sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Foi lindo o Alfa ontem, lindo. Tratou sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Jesus foi e o Espírito Santo ficou. E quem está conduzindo a igreja hoje é o Espírito Santo.
Quem te convenceu que Jesus é Deus foi o Espírito Santo. Quem fica na tua cabeça fazendo de tudo para você confessar Jesus é o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito de Deus quem executa, é o Espírito de Deus quem dirige a igreja, é o Espírito de Deus quem distribui os dons espirituais, é o Espírito de Deus que usa as pessoas nos dons espirituais, é o Espírito de Deus que edifica a igreja através dos dons que Ele mesmo dá. E Jesus está intercedendo sempre do lado do Pai como nosso perfeito advogado para todas as situações da nossa vida. E o Pai é aquele que libera o poder pela intercessão de Jesus. E diz o Espírito Santo: faça. Está orando por cura? Você ora o Pai em nome de quem? Jesus, o intercessor. Não é que Ele falou? Ora em nome dEle. E o Pai fala: Espírito, executa. Se você tem dúvidas sobre quem é Jesus, você precisa começar a caminhar com Ele. O Espírito Santo está falando ao seu coração hoje. Entrega a tua vida para aquele que pode fazer tudo por você, o que você precisa. Deixa Jesus implantar o reino dele no seu coração. Se sujeite a Ele. Deixa a tua vontade de lado, que a tua vontade vai te levar para longe da vontade de Deus. Escuta o que eu te digo, gente. A nossa vontade é egoísta. A nossa vontade sempre vai querer apontar para o sentido contrário. Se você estiver diante do shopping da igreja e você deixar a sua vontade decidir, a tua vontade vai decidir para o shopping e não vir para a igreja. Porque a nossa vontade sempre vai apontar para o lugar oposto da presença de Deus. Não deixa a tua vontade dominar você. Se sujeita a Jesus. Deixa Ele ser o rei da sua vida, o Senhor. Se coloca na posição de escravo, de servo, assim como Paulo fala. Porque eu tenho certeza, e eu vou te dizer com toda certeza absoluta, se Jesus for Senhor da tua vida, você vai ter uma vida plena e abençoada, mesmo diante das grandes lutas que você vai passar, porque todos nós passamos por lutas e tragédias, todos nós passamos, não é privilégio de alguns, mas enquanto estamos na luta, enquanto estamos no perrengue, Jesus está lá. Jesus está intercedendo. Ele é o Senhor da tua vida, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele está intercedendo por você. Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de coisas materiais, você precisa de Jesus.